finalmente ao vivo, né? Nosso segundo Cine Tiozinho 2021, né? O último do ano que vem tem muito mais. Hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, a Darlin, para falar sobre um filme muito especial também, Presente de Grego, tradução brasileira, o título original é Baby Boom, com a Diane Keaton, um filme de 1987, maravilhoso, filme assim inesquecível. Eu estava comentando com a Darlin antes da live começar que eu vi esse filme pela primeira vez com 18 anos, né? É 18, tinha acabado de fazer 18 e revi esse filme há pouco tempo e a sensação é a mesma. O filme não perdeu o frescor, não perdeu o sabor, ele é um filme saboroso, ele é um filme simples, é um filme assim com uma estrutura mais comercial, mas ele é muito gostoso e ele mexe com questões muito importantes. Oi, Neide, querida, seja muito bem-vinda. Então, aparentemente é um filme de sessão da tarde para passar o tempo, mas Presente de Grego trabalha com questões bem importantes, como a independência feminina, a questão da maternidade, uma mulher que não sonha em ser mãe e que, de repente, se adapta ao papel de mãe e se sai muito bem. Ela é uma ótima mãe. Eu acho que ela é uma grande mãe, Darwin, porque ela não se imaginava como mãe. Porque ela não é aquela mãe padrão comercial de margarina. Ela cria a menina com cuidado, mas com liberdade. Enfim, ela não é uma mãe assim que fica prendendo. E o que eu acho muito interessante também no Presente de Grego, além de mostrar, além de valorizar a figura da mulher independente, da mulher executiva, né? A personagem principal é uma Yup, né? É muito interessante porque mostra toda uma artimanha durante o filme, né? Para uma artimanha masculina, né? Para ganhar, para tirar vantagem em relação à personagem protagonista, que é a personagem vivida pela Diane Keaton, né? Uma das mensagens do filme, pelo menos é uma mensagem que me toca muito hoje, é a seguinte: quando a pessoa tem talento, quando a pessoa tem criatividade, quando a pessoa sabe fazer as coisas, né? Ela pode mudar de cidade, ela pode sair da empresa, ela pode trabalhar por conta própria, ela pode fazer o que ela quiser, ela consegue se reinventar, que é o caso da nossa protagonista, né, que trabalhava numa grande empresa e, de repente, por causa de um passatempo, ela descobre um novo, né, e um grande nicho de mercado, né, e os antigos, né, os antigos empregadores tentaram se aproveitar disso, né? Então, o Presente de Grego é muito mais do que um filme gostoso de assistir, com aquela marca dos anos 80, né? Os filmes dos anos 80 são muito carismáticos. Além de tudo isso, além de todo esse prazer que envolve o filme, ele também trabalha com mensagens bem significativas, bem importantes. E agora eu vou mostrar, antes de passar a palavra para a Darlin, eu vou mostrar um fragmento do filme, quando a personagem da Diane Keaton ganha uma herança muito inusitada. Senhorita White? Sim, sou eu. Senhora Atwood, Departamento de Saúde e Assistência Social. Podemos sair daqui? Claro. Sinto muito pelo Andrew. É muito trágico. É claro que eu não conhecia pessoalmente. Não, eu sei. Eu também não, mas foi horrível. Quer dizer, o que aconteceu? Então, bom, na verdade, eu tenho um almoço de negócios de meia hora. Se eu puder assinar o que herdei... sim, com certeza. Eu só preciso que assine uma coisa. Ótimo. O que é? O que herdei? $1 milhão? Como foi que disse? O que é isso? Quer dizer, o que foi que herdei? Elizabeth? Que Elizabeth? A Elizabeth, seu primo Andrew? Está brincando. Sr. Simpson não lhe disse? O quê? O quê? Espera um instante, Está
Me dizendo que eu herdei o bebê de um primo que eu não vejo desde 54? Não. Impossível. Desculpe, eu presumi que tivesse entendido a natureza da minha viagem. É muito engraçado. Eu não posso ficar com o bebê. Eu tenho um almoço de negócio às 12h30. Eu sinto muito, eu tenho que embarcar. Eu estou indo visitar uns parentes na Flórida. Olha, Elizabeth, essa é sua tia JC, aquela de quem eu lhe falei. Você vai morar com ela agora. E ela vai tomar conta de você e vai amar você muito. Oi. Senhora Edson, eu não... Aqui dentro. Olha, eu não... uma cópia do testamento do Wyatt e o passaporte. Senhora Edson, eu não sou o tipo de pessoa certa para isso. É a única pessoa sobre o Wyatt. Ela é uma criança muito agradável, vai ver. Quando pegar o jeito, sei que será uma mamãe maravilhosa. Eu não... Maravilhosa essa cena. É justamente, né? Eu mostrei justamente o momento em que ela recebe a herança, ela acha que vai receber muito dinheiro, ela mora com o companheiro dela, mas assim, são pessoas que dividem um apartamento, eles fazem sexo em 3 minutos, né? Ou em 5, não me lembro. E eles vivem assim só para o trabalho, e eles dividem praticamente o apartamento, eles não chegam a ser um casal. E quando ela herda a Elizabeth, aí a relação vai para o espaço mesmo. Mas é muito interessante mostrar esse caminhar, né? Primeiro, ela recusa a ideia de herdar uma criança, filha de um primo que ela não via desde a infância, né? E que morreu num acidente com a esposa. Claro que é um pouco absurdo, né? Ficar para uma prima, não tem, né? Ninguém, o pai da criança, a mãe da criança, ninguém tinha irmão, não tinha uma avó, não tinha um avô. É um argumento um pouco absurdo, mas a gente perdoa, né? No cinema mais comercial. Mas é interessantíssimo, passo a passo, como as coisas vão se desenvolvendo, como as coisas vão acontecendo, até ela se tornar uma mãe. Mas, por favor, Darling. Primeiramente, eu queria dar boa tarde aqui para quem está assistindo, o Neide aqui, que já deixou o comentário dela para a gente. E esse filme, Presente de Grego, é aquele filme de sessão da tarde, né? Foi a primeira vez que eu pude ter a noção do filme, foi quando eu assisti na sessão da tarde, revi agora há pouco, com a questão da nossa live. E é um filme tão atual, tão delicioso de assistir, porque ele um filme de 87, que já traz temáticas bem atuais, principalmente para a gente, que nós mulheres, que eu falo também muito da minha geração, que é uma geração que está muito de mulher livre, de não querer engravidar, não querer ter filhos, e eu pego esse filme lá dos anos 80, de 87, e já me deparo com a personagem dela, né, da Diane Keaton, e ela traz uma questão de uma mulher empoderada, né? Então é uma delícia você, principalmente minha geração, pegar um filme desse e analisar coisas que aconteciam lá nos anos 80 e ver o quanto a mensagem desse filme é tão atual, né? Então, você já começa com o filme abordando a questão sociológica, né, das mulheres daquela época, de que as mulheres tinham que ter a sua independência, e fala do cargo de posição que cada mulher deve ter. E uma coisa que eu acho interessante, já no começo da fala dela, da narração, é a questão da tigresa, né, da mulher, da personagem dela ser a tigresa. Então você já sabe que aquela mulher ali vai ser uma mulher muito foda, muito difícil de impedir de conquistar o que ela quer. Então, o chefe dela nem vê ela como mulher. Olha que coisa absurda. Como se determinação, assertividade, empreendedorismo fossem características masculinas. Olha a crítica que o filme já faz. Totalmente. Engraçado que no começo do filme, eu já me lembro muito de O Diabo Veste Prada, com a querida Meryl Streep. E eu acho tão impactante porque, tipo assim, no começo do filme mostra muito isso, né? Ela se denomina como a tigresa, e quando ela entra assim no prédio lá do trabalho dela, todo mundo é prontidão para querer atender ela, e ela começa a dar ordens e tudo mais, e
E de início, quando eu revi agora na segunda vez, eu me lembrei muito desse filme. E que eu acho bem, bem característica essa relação das duas personagens, né? Que no caso de Diabo Veste Prada já é um filme mais recente. E é uma temática tão gostosa, e essa cena que tu trouxesse pra gente é uma cena que eu acho que define muito realmente o sentido do filme, né? O presente de grego. Quando eu assisti a segunda vez, eu fiquei imaginando nessa questão, né? Já na minha idade, imaginando, meu Deus, imagina eu já bem sucedida, trabalhando, conquistando meu espaço, porque, tipo, para nós mulheres ter essa liberdade e essa conquista de estar aí liderando uma empresa, ter um certo, digamos assim, respeito dos homens que estão lá na liderança, sabe? Você ter a moral de mandar e desmandar e tudo mais, você sabe que é bem difícil para a mulher você conquistar esse patamar dentro de uma empresa. E é o que o filme aborda muito, né? Quando a JC ela vai até o aeroporto e acha que é uma herança, né? Pronto, já está imaginando que ela vai comprar uma casa, vai fazer um monte de negócio com a herança que recebeu do primo, e quando vê, é uma bebezinha que coitada. Essa cena mesmo que tu mostrou é tão interessante, porque, tipo assim, mostra muito a característica de uma mulher que não tem noção de maternidade. E quando ela recebe a Elizabeth, a assistente social joga no braço dela, ela tipo, pega a coitada como se fosse um pacote, não como se fosse a criança. Ela, o que é que eu vou fazer com essa criança? Tipo, ela mal sabe, digamos assim, cuidar emocionalmente das coisas dela, vai cuidar de uma criança. Tanto é que ela comenta isso, acho que numa cena, uma cena logo após, antes desse momento, que é quando o noivo dela, sugere comprar um cachorro para ela, e ela fala isso, né? Eu não tenho condições de cuidar de um ser vivo, quanto mais de um cachorro. Aí, na semana seguinte... e na semana seguinte aparece o presente. Ela entra em negação, isso que é muito... Ela não aceita o fato de ter dado a menina, ela pensa na adoção, mas ela se sente super culpada, porque, teoricamente, ela não deveria se sentir tão culpada assim. Era um primo que ela não via desde a infância, né? Mas, por outro lado, é o sangue dela. É diferente uma mulher não querer adotar uma criança, não querer ter um filho biológico, né? Não querer engravidar. É um direito. Mas a criança acabou caindo no colo dela. Então, eu consigo entender o sentimento de culpa. E falando em culpa, né? Quando a gente fala em culpa, a gente já pensa em psicanálise. Eu achei muito psicanalítica a cena em que o assistente social encontra um casal para adotar a Elizabeth e eles ficam se chamando de mãe e pai. E, assim, eles preferiam que fosse um menino. Então, quer dizer, a menina já vai começar meio rejeitada por ser menina. E aquele casal tem uma dinâmica muito esquisita. Então, a JC, ela percebe que, apesar das limitações dela, ela consegue fazer melhor do que aquilo. Mas eu acho muito bonitinho quando ela fala para Elizabeth, mas não espere muito de mim, não. E eu acho isso incrível, não espere muito de mim. Eu acho que todas as mães deveriam falar isso para os filhos, né? Porque quando a gente pensa, qual é a mãe ideal? É aquela mãe 24 horas por dia? Não, em termos psicanalíticos, não. É aquela mãe que se importa, que cuida, que dá muito amor, né? Que investe muito amor, muito cuidado na criança, mas que também deixa a criança aprender, né? Deixa a criança se virar, deixa a criança respirar. Então, a JC, por mais carinhosa e por mais cuidadosa que ela tenha se tornado como mãe, mas ela deixa a menina respirar também, porque ela também quer respirar, porque ela também tem os interesses dela. Ela quer namorar, né? Ela abre um negócio. É claro que a Elizabeth se torna a prioridade dela, mas ela também tem uma vida, ela também quer ter uma vida afetiva, uma vida financeira, uma vida profissional. E isso que eu acho que é um grande ensinamento. Aí eu me questionei muito assistindo esse filme pela segunda vez, agora, como psicanalista.
será que aquela mãe meio atrapalhada, como a JC, né, mas cheia de carinho, cheia de criatividade, cheia de motivação, né, cheia de amor pela vida, será que esse tipo de mulher não é a mulher ideal para ser mãe? Ideal entre aspas, tá? Porque não existe nada ideal nesse mundo de meu Deus, né? Mas talvez ela seja uma mulher mais próxima de um ideal de maternidade, né? Aquela coisa, aquela mãe típica, aquela mãe padrão, ela pode ser sufocante, da mesma forma que aquela professora padrão, muito séria, muito rígida, ela pode desmotivar, né? Isso eu aprendi com o meu orientador de mestrado e doutorado, o Amálio Pinheiro. Olha, você quer acabar com a vida de alguém, é mãe com cara de mãe, é professor com cara de professor. Quer dizer, a gente tem que ter um borogodó, né? Mesmo exercendo uma função de autoridade, mesmo exercendo uma função de cuidado, né, que exige responsabilidade, é muito bom quando existe essa flexibilidade, esse borogodó. Então, pelo fato da JC não ser o modelo perfeito, o modelo ideal de maternidade, por isso mesmo que eu acho que ela se tornou uma mãe tão maravilhosa. E essa cena mesmo que tu citou, dela, quando ela vai levar para assistente social, o que eu acho interessante é porque, tipo assim, esse filme, ele aborda tudo o que vem contra o feminino, né? Então, quando ela traz ela leva a menina para assistente social, aí esse casal fala, né? Não, eu queria um menino, então ela já começa a perceber o quanto as coisas ali tá indo para um caminho muito machista, porque o casal preferia um menino, e a questão também do casal ter uma religião que também seria muito muito tabu para a coitada da menina. Então ela começou a sentir pena da menina, já imaginando como é que seria o futuro da coitada, né? Tipo, o que a menina ia vestir, que não poderia namorar tão cedo. Então ela já estava ficando já ansiosa só de imaginar. Então ela pega e vê a situação da coitada já ali e decide voltar atrás e dar a chance para a coitada da Elizabeth. E é uma cena. Essa cena, né? Porque tem uma elipse muito bem colocada, porque assim, ela deixa a menina com aquele casal horroroso, e aí, de repente, ela já está correndo com a menina nos braços, assim, na rua, toda atrapalhada. Quer dizer, você não vê ela voltando para pegar a menina, mas você já imagina a cena constrangedora que aconteceu, ela resgatando a menina. E é bem interessante isso que você falou, Darwin, sobre a questão do feminino, né? Que o filme o tempo todo aborda a questão do feminino. É como se ela falasse assim para ela mesma: tá, eu não estou muito afim de ser mãe, mas deixar essa pobre criança, deixar essa pobre menina com um casal que não quer uma menina e que ainda assim tem uma dinâmica super esquisita. Não, nós duas somos mulheres, a gente vai se virar, a gente vai dar um jeito de se virar, assim, de dar certo. E ela percebe muito nisso, porque tipo, ela sente que a coitada já vai ser poldada já naquele momento ali, né? Porque já começa com a questão da menina tipo, ser rejeitada de início por ser menina, e ela já sente aquele impacto, né? Mãe, pai, tipo, casal. Como é que um casal? A cena é muito interessante, né? Quando ela se choca assim, né? Como assim mãe e pai? Casal, duas pessoas se chamando de pai e mãe. Como assim? E é bem visível essa cena. Eu acho fantástico uma das cenas, essa cena, porque justamente mostra isso, né? Ela percebe o quanto é difícil para a mulher conquistar as coisas e percebe que, tipo assim, se ela não ajudasse a Elizabeth, se ela não ficasse com a Elizabeth, ela se sente culpada por causa disso. Se ela não ajudar a Elizabeth, ela vai deixar a coitada viver com a família que vai podar a menina não vai poder escolher uma roupa que ela quer usar, não vai poder ter a liberdade dela. Então, isso eu acho que acaba pesando muito, e isso faz ela refletir, sabe? Ela sente que essa questão do feminino é muito importante para ela. Então, ela resolve voltar atrás. É muito muito interessante, porque tem aquele lance do começo do filme, do chefe dela não enxergá-la como mulher, porque ela é assertiva, ela é empreendedora, ela é agressiva nos negócios, como se essas características fossem exclusivas, né, dos homens.
E ela é super feminina, né? Não é porque ela é executiva, não é porque ela não quer ser mãe, que ela não é uma mulher super feminina. E é muito interessante, gente. É um filme dos anos 80, tá? Então a gente vai passar aqui spoiler. Mas não vai perder a graça, porque é um filme delicioso. Ela muda totalmente de vida quando ela é deixada em segundo plano na empresa. E é uma grande crítica ao mundo corporativo, né? Além de tudo, o Presente de Grego faz uma crítica bem forte ao mundo corporativo. Quer dizer, aquela mulher, ela deu sangue por aquela empresa. Aí, quando ela, né, ela herda uma filha e ela precisa de um mínimo de apoio, né, para se organizar, aí ela já é meio que deixada de lado, porque ela já não está sendo tão produtiva, tão rentável como ela foi durante anos. E ela não aceita, ela não foi demitida, ela podia continuar na empresa, mas ela não quis ficar como café com leite, ela preferiu dar uma guinada na vida dela, e aí ela comprou uma casa de campo, ela mudou, ela deu um outro rumo. Ela não aceitava migalhas, né? Por isso que ela não deixou a Elizabeth ficar com aquele casal, porque a Elizabeth teria que viver à base de migalhas. Então, ela compra uma casa de campo, mas tudo dá errado. Gente, é aquela típica pessoa que mora em cidade grande, que mora num grande centro urbano e vai para o interior. Nossa, acho que está na selva, porque está no interior. Vê uma lagartixa, já começa a gritar. Né? Vê um sapo, assim, eu quero voltar para a civilização, né? E nada funciona na casa. A casa é muito grande, está muito velha, e ela já não tem mais dinheiro para fazer os reparos, ela está desesperada, ela não tem mais vida sexual, ela não tem mais vida social, né? E aí ela meio que surta mesmo, e é por meio de um surto, né, que ela acaba conhecendo uma pessoa bem interessante na vida dela, e eu acho esse lance muito psicanalítico também, porque muitas vezes a gente precisa, assim, ir até o fundo do poço, a gente precisa ter uma crise assim, muito séria, uma crise de identidade, uma crise existencial para dar uma guinada na vida, para reformular a vida, para conhecer pessoas interessantes, né, para se ressignificar. E ela tem realmente, ela tem um ataque, e é depois desse ataque que ela conhece uma pessoa, e aí ela começa a se adaptar de novo, ela começa a se adaptar realmente a essa vida mais campestre. Né? Aí ela começa a ver o lado bom dessa vida mais campestre. Eu acho que Presente de Grego tem tudo, né? Assim, tem várias questões, né? Crítica ao mundo corporativo, valorização da independência feminina, questionamento da maternidade, né? São vários temas. A capacidade de reinvenção de pessoas criativas, de pessoas talentosas, como eu falei no início da live. Então, acho que o filme ele aborda vários temas bem impactantes, bem importantes. Mas eu acho que o tema que acaba ficando mais marcante, mais forte para mim, é o seguinte: a vida é muito mutável, gente. Hoje a gente está por cima, amanhã a gente já está no fundo do poço, depois a gente volta a ficar por cima. Então, uma das piores coisas que a gente pode fazer na vida é acreditar que as coisas não mudam. Ah, eu estou bem, eu posso pisar em todo mundo porque eu estou bem. Primeiro, a gente não deve pisar nas pessoas por ser errado, tá? Mas não é só por isso. Hoje você pode estar bem, amanhã você pode precisar do apoio das pessoas. Algumas pessoas não conseguem ver isso, acham que estarão sempre por cima. Outras pessoas fazem o contrário, acham que nunca vão subir, acham que nunca vão conseguir nada de bom. Ficam naquele derrotismo. Então, a vida ela é muito mutável, ela é muito criativa. Eu vi isso numa novela, uma personagem de uma novela falou isso. A vida é muito criativa. A gente que é meio tapado, às vezes, e não percebe, né? O quanto a vida dá voltas, o quanto as coisas mudam. E você não precisa mudar de emprego, não precisa mudar de casa, não precisa mudar de parceiro para as coisas mudarem. O próprio relacionamento vai mudando. Não só relacionamento afetivo, mas relacionamento de amizade, relacionamento profissional. Você pode viver na mesma casa, mas você pode passar a ver a casa onde você mora há anos de uma outra forma. Você pode ficar na mesma empresa durante 20, 30 anos, mas as coisas vão mudando, as coisas vão se reconfigurando.
Então, a vida ela é muito criativa. Eu acho que esse é o grande, sabe, é o X da questão, é a grande mensagem do presente de grego. A vida, ela é criativa e ela muda. E a gente vai se sair bem na vida, vai se dar bem na vida afetivamente, profissionalmente, socialmente, né? Financeiramente, quem souber se adaptar, quem conseguir se reciclar, se ressignificar com os movimentos da vida, quem ficar com o saudosismo, né, quem ficar pensando no passado o tempo todo, achando que o dia de ontem foi melhor, né, essa pessoa vai ficar realmente para trás. E falando, pegando esse gancho da mudança, você vê muito isso, né, no filme. Principalmente cada trecho tem, tipo, a mudança de relacionamento amoroso. Ela começa o filme começa com a narrativa de que ela é bem sucedida não só no trabalho, mas também no relacionamento amoroso, né? E era um relacionamento em que o cara também era bem sucedido, era aquele cara que toda mulher imagina ter quando crescer, né? Aquele sonho de princesa. O cara que é bem sucedido, trabalha praticamente com as mesmas coisas que ela gosta, e de uma hora para outra cai o pacote para ela e tipo ela acaba virando mãe solo, né? Que é um tema bem atual e já é trabalhado lá nos anos 80. Então é muito interessante, sabe? Quando aí você vê a questão do machismo, da questão da responsabilidade emocional, que ela achava que ele tinha com o antigo noivo dela, tinha com ela e realmente não tinha, foi somente ela receber esse presente e ele pular fora. Então é bem interessante isso, como é retratado no filme, sabe? Ela achar que ele era um apoio para ela e de repente quando vem algo assim, ele vai embora, abre mão do relacionamento e ela que se vire com a criança, sabe? E é bem visível isso. E como as coisas vai mudando no filme no decorrer da história. Que no momento ela é uma executiva bem sucedida, casada com um apartamento maravilhoso, no instante seguinte ela vira mãe solo, solteira, né? Com uma criança para cuidar, que sem nenhuma não responsabilidade, mas sem nenhuma prática com criança. Então, é muito legal, muito gostoso esse filme. Esse filme é um filme de sessão da tarde, que eu também gosto de fazer relação com outros, da mesma vibe de criança, né? Porque, tipo, você pega Elizabeth, comparando com os outros bebês de filmes daquela época, tipo, aquele filme Olha Quem Tá Falando, né? Que também fala muito de bebê. Então, você acha que a Elizabeth também é uma bebê nessa vibe. E é uma delícia. Você se encanta com a Elizabeth, com a história da narrativa. E mostra muito essa questão da mudança quando ela vai para sai do interior. Tanto é que é engraçado que quando ela se muda, assim, no início da cidadezinha, é uma cidade que conta quantos habitantes tem. Tipo, aqui tem não sei quantos habitantes desde 1900 e bolinhas. Né? Tipo, chegou a Elizabeth com a JC, aumentou mais 2. E, tipo, de um momento que é uma casa dos sonhos que ela tinha planejado, é casa linda, com jardim lindo. E no instante seguinte, a casa começa a dar frustração para ela, prejuízo, né? E eu acho que uma das morais da história do filme é o seguinte: a gente acha que a vida não vai trazer tanta oportunidade, tipo, algo que você recebe, que você não espera, é aquilo que vai mudar a tua vida, literalmente, e pode ser para bom, se você o souber. Imprevisto. Às vezes o imprevisto é o que muda tudo para melhor. É o casamento é o casamento cancelado uma semana antes, é a demissão na véspera de Natal, né? Quer dizer, aquelas coisas piores, mais podres que podem acontecer na vida de uma pessoa, né? São simplesmente essas coisas que muitas vezes abrem a possibilidade de algo muito interessante.
que acontece no filme, né? Tipo, ela tá criando, tá lá cuidando da menina e de repente ela menos esperava, tipo, uma papinha de maçã que a casa que não tava dando já mais serventia para ela, porque só dando dor de cabeça, né? Quebrando isso, quebrando aquilo, e de repente aquele pé de maçã lá que tava lá no quintal deu serventia uma papinha para Elizabeth, que foi o Que virou um sucesso grande dela, né? negócio, né? Um Aquela grande papinha negócio. caseira. Virou... Não, e é muito interessante, com outro tema, você já abriu, Darwin, falando que o filme, apesar de ser dos anos 80, ele mexe com questões bem atuais. O filme, ele, de certa forma, é visionário. A gente fala que ele é de Sessão da Tarde, mas ele é um Sessão da Tarde, assim, a primeira casca da cebola, porque ele é bem profundo. Oi, Glauco, querido. Ele é bem assim, a primeira casca da cebola ele é a Sessão da Tarde, mas ele mexe com questões bem profundas e ele é visionário, como você mesma comentou no início da live, né? E é muito interessante porque ela começa a fazer essa papinha aí, porque ela está entediada, mais do que entediada, ela está desesperada. Imagina uma executiva que trabalha 14 horas por dia, fica numa casa, no meio do nada, a torneira não funciona, nada funciona, com uma bebê, e aí ela começa a fazer uma papinha de uma forma até meio compulsiva, né? Parece um toque até. E de repente aquela papinha vira um negócio assim enorme, as pessoas gostam. E aí ela começa a se empolgar com aquilo. Aquela cena dela, tipo, tô fazendo apenas uma papinha. Aí ela abre a porta assim do armário, tá o armário cheio de papinha, só na compulsão de ter que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Para mostrar que às vezes uma grande ideia não surge assim num grande momento de inspiração. Sei lá, às vezes é uma merda qualquer que você está fazendo, você está entediado, você vai lá, faz qualquer coisa e de repente aquilo agrada. Mas ela teve sensibilidade para perceber o potencial do produto dela e investir no negócio e é um outro tema. Era isso que eu queria falar, é um outro tema que veio antes, assim, que não era muito trabalhado no final dos anos 80, é mais trabalhado hoje. A JC, ela é empreendedora dela mesma. Ela é empreendedora dela mesma, é muito bacana isso, porque ela no meio do nada, né, ela faz aquela papinha que por acaso começa a agradar, começa a fazer sucesso, e ela já faz toda uma campanha publicitária, ela já trabalha com a embalagem, né? E aí ela propaganda que é a própria Elizabeth, a própria Elizabeth, ela é empreendedora dela mesma, e isso que é genial. Quer dizer, não importa se ela está numa grande empresa, se ela está num grande centro urbano, se ela vive como uma IUP, ou se ela está lá no meio do nada, né? Mas ela, não importa, ela tem brilho, ela tem talento, ela tem criatividade, ela faz a roda girar, né? Ela faz as coisas acontecerem. Isso eu acho muito bacana. Esse tema eu acho também bastante visionário. Eu adoro aquela cena final, quando ela é convidada de novo lá na empresa, né, para mostrar o produto dela. E eu acho um puta tapa na cara, porque é o seguinte, sabe aquela reunião lá no restaurante, que ela pega, deixa a Elizabeth com a atendente do restaurante, vai para a reunião, e tipo assim, o chefe dela, por mais que achasse ela competente, ele ainda tinha aquelas dúvidas, sabe, de se realmente ela ia ser uma sócia ou não competente para o trabalho lá. E eu acho delicioso foi o fato de, tipo, ela ter pegado tudo que ela passou durante esse processo de mudança de Nova York, de Washington de Manhattan, no caso onde a história passa, de Manhattan até essa cidadezinha, e depois ela voltar para o trabalho e dizer, olha, meu negócio aqui está milionário, está valendo 3 milhões, e eu acho fantástico aquela cena dela com o pé tremendo, nervoso, quando ela escuta 3 milhões na oferta. Ela tem um toque de Midas, né? Tudo que ela toca vira ouro, né? E o pessoal oferecendo 3 milhões para ela, e ela ficava naquela, né? Tipo, gente, 3 milhões. E ela com aquele tique. E é um puta tapa na cara aquela cena. Eu acho fantástico, porque, tipo,
A mulher tipo, deu o sangue pela empresa. No momento em que ela recebe a Elizabeth, o pessoal desvaloriza. Aí você já faz uma análise, sabe? Como muitas mulheres que hoje que são mães, que trabalham, que chefiam grandes empresas, a dificuldade, sabe? De ter que lidar com tudo isso, de ter que pegar as duas responsabilidades, que é tipo assumir um cargo na empresa, ser sócia e ter uma criança para cuidar. E eu acho muito fofa aquela cena em que ela leva a Elizabeth para o escritório, que eu acho fantástico também. E quando ela volta, o chefe dela aparece com um ursinho para Elizabeth. O cara queria praticamente que ela jogasse a menina fora do prédio, sabe? Tirar, eu quero que você tire essa menina daqui. Aí, de repente, quando ela vai investir dinheiro, lá vem ele com um ursinho para Elizabeth. Aquela cena muito escrota, sabe? Não, o filme é cheio de cenas memoráveis, né? Uma cena, assim, que eu não posso deixar de citar, que você até colocou no vídeo, né, de divulgação, é bem no começo, quando ela vai servir um macarrão para Elizabeth, assim, na primeira noite, que a Elizabeth está na casa dela, que ela está com o parceiro dela ainda. Pô, eles colocam, assim, a menina para comer com talheres, com garfo e colher. E aí ela fala bom apetite, quer dizer, dá aquele ar de sofisticação, como se fosse uma adulta, pelo menos uma adolescente, e voa macarrão pela cozinha inteira, ela leva macarrão na cara, quer dizer, e ela e o parceiro, não, mas nós temos doutorado, né? A gente vai conseguir, imagina, os dois com doutorado, eles vão conseguir servir um macarrão para uma bebê, né? É que é uma outra brincadeira, né? A gente brinca muito no meio acadêmico sobre isso, né? Tem gente que acha que porque alguém tem doutorado, a pessoa tem uma capa assim, de super-herói, tem superpoderes, vai sair voando e resolvendo todos os problemas do mundo. O cara é doutor numa área, num assunto, num tema, né? E na parte prática da vida, eles são nulos, né? Totalmente. E até para fazer sexo, gente, é cronometrado. Tipo, tem um TED aqui, vamos, você quer fazer sexo? Aí você olha pro relógio, 3 minutos mais ou menos. Então, eu acho esse filme fantástico. Essa cena mesmo da Elizabeth comendo é muito interessante também, porque traz muito essa questão do social, né, do executivo, de que tem toda uma técnica para você comer. Ela fez tipo assim toda uma preparação, sabe, executiva, tipo, ela projetou quase uma reunião de escritório para fazer a menina comer, praticamente. Porque eles não sabiam lidar com o mundo infantil, eles conheciam o mundo adulto só. Eles tinham um repertório, mas eles tinham um repertório do mundo adulto, né? É claro que o filme coloca uma baita lupa, né? Uma baita lente de aumento, porque é uma comédia, mas a verdade é essa, quer dizer, é uma crítica assim, a essa dificuldade que algumas pessoas têm de se adaptar rapidamente a certas situações. Só que por isso que deu o filme. Se ela se adaptasse rapidamente, o filme não seria possível. Foi um processo bem sofrido, né? Não só em relação a Elizabeth, mas em relação à mudança de cidade, em relação a tudo. Foi um processo bem complicado. E aí você fala do relacionamento dela com aquele colega de trabalho. Gente, aquilo ali é como se ela tivesse, é como se aquilo fosse um compromisso profissional. Ela não tinha um relacionamento de fato com aquele homem. Tá, tem que ter um namorado. Tá, beleza. É como se fosse mais um compromisso social. Tá, tô cumprindo a minha obrigação. Tá, precisa ter um namorado? Tá, tem um namorado, legal. Mas tem uma vida sexual também? Tem. Então tem hora até para fazer sexo. 4, 5 minutos, sei lá, uma vez a cada 15 dias, tudo bem, entendeu? Mas eu estou cumprindo minha obrigação. Né? E aí eles voltam, depois do sexo, eles voltam para o trabalho, que na verdade é o que importa para eles. Mas quando ela se envolve com o veterinário, é outra coisa. Ela se irrita, ela se incomoda, ela fica ruborizada. Ela volta a sentir, ela volta a viver, porque ali ela não está cumprindo tabela, né? E uma outra coisa que eu acho super importante
a gente pensar é que, enfim, acho que tem um evento na cidadezinha, acho que é um bingo, se eu não me engano, e ela vai precisar viajar no dia do bingo, e o cara fala assim, mas, pô, vai ter um bingo, né? E a gente pensa mais com cabeça de executivo do que com cabeça de pessoa do interior, né? Ah, mas o que é um bingo perto, né, de uma reunião de trabalho que pode render milhões? Mas no fundo, o veterinário estava muito certo. Ir para o bingo era importante, sim, não pelo bingo em si, mas as coisas do dia a dia são importantes. O estar em família, o estar com os amigos, o estar com o parceiro afetivo. Muitas pessoas passam a vida ganhando dinheiro, trabalhando muito e não conseguem ver os filhos crescendo, não curtem muito a vida familiar, não saem com os amigos, as coisas vão passando, né? Então, assim, parece meio absurdo da primeira vez que você vê o filme. Não, mas pega esse bingo, né? Manda esse bingo para PQP. E daí que tem esse bingo, um bingo de uma cidade do interior, que merda, né? Mas não, gente, porque aquilo ali é o dia a dia deles. E é importante, um dia a dia bem vivido é importante. Tanto é que ele faz, tem uma crítica também sobre isso, justamente quando o chefe dela fala, né, que ele teve que abrir mão, tem uma cena que ele fala, que ele abriu mão da família, de ver os netos crescerem, os filhos crescerem, para o trabalho. Então, ele passa isso para a JC. Dizer que a JC tem que abrir mão também, sabe, da vida pessoal da menina, se caso ela quiser realmente crescer e ser sócia daquela empresa ali onde ela está. E quando ela volta, justamente depois dessa cena que tu citou, aí já é um momento em que ela para e pensa sobre isso, sobre o quanto ela cresceu com a Elizabeth, e foi a Elizabeth, a criação com a Elizabeth que ela conseguiu chegar onde ela chegou, né? Porque, tipo, começou com a venda da papinha lá no supermercado, na lojinha lá da cidade, que chegou uns turistas que gostou. Gente, comida de bebê gourmet. Comida gourmet, aquilo é muito. Comida de bebê gourmet, gente. As comidas que eu falei, tudo. Ela coloca a mão, a coisa fica chique, a coisa dá certo. E é muita libido isso, gente, só, desculpa interromper, é muita libido. E quando eu falo libido, eu não estou falando de sexo, eu não estou falando de sexualidade, eu estou falando de libido como uma energia de vida, uma energia vital. Quer dizer, algumas pessoas são assim, né? Até o bolo da pessoa é diferente, assim. Tudo que a pessoa faz tem um quê a mais, tem um gosto a mais. E a JC é isso. Até uma papinha que ela faz tem uma pegada diferente. E é muito delicioso isso. E é muito delicioso isso no filme. Não, tipo assim, nesse momento da cena que ela fala que o pessoal, os turistas chegam aí, olha para mim e fala comida de bebê gourmet. Gente, como qualquer coisa gourmet, o pessoal prioriza, né? Quanto dá dinheiro você vender coisa gourmet. Porque tem estilo. O gourmet é o... muita gente pode achar que isso é tecnológico. E até a embalagem. Mas não é, tem estilo gourmet. E até a embalagem a embalagem do potinho é interessante, tipo, é a Elizabeth lá sentada, a foto simples, com lacinho. Gente, como a pessoa pode ganhar dinheiro de um jeito tão simples, né? E isso que é delicioso do filme, de abordar essas questões e mostrar o quanto ela cresce durante o filme. E eu acho fantástico isso. Tipo, é um filme que, como a gente comentou, é um filme de sessão da tarde que é um filme impactante. Eu acho que se esse filme rodasse novamente na Globo durante esse período agora, sabe, nessa época agora, ia dar muita coisa para reflexão do feminino hoje em dia. Principalmente outra cena que eu até comentei contigo, que foi a cena em que ela bota a Elizabeth para dormir e ela vai contar uma história de Ninapra, de uma história de princesa. E até a própria história de princesa não é aquela história de conto que a gente escuta quando é criança, né? Ah, você vai encontrar o príncipe encantado e vai viver feliz para sempre. Não. A história
É de uma mulher que está tentando conseguir sucesso na carreira e que está sendo bem sucedida com a profissão dela e contando isso para a criança de 1 ano. É muito delicioso isso, a forma como ela aborda Mas isso, sabe? tem que aprender desde cedo, né, Darling? Desde cedo que o futuro não é o príncipe encantado, e se você ser dona de um pequeno, grande negócio e ter seu próprio dinheiro, a sua independência financeira e ser uma mulher livre, que é o que ela vem trazendo para Elizabeth desde cedo. É muito delicioso isso, gente. É algo que... E é muito bonito. É muito bonito o tipo de... Desculpa interromper. É muito bonito o tipo de relacionamento que ela tem com o veterinário. Porque ele é um cara super de boa. Ele já não é um homem típico dos anos 80. Ele tem o trabalho dele lá, ele tem os clientes dele. Ela tem o trabalho dela. E ele quer curtir aquele tempo com ela, com a Elizabeth. Ele não é um macho alfa, ele é um macho beta, mas eu não estou desmerecendo ao falar macho beta, não. Eu acho que o macho beta é o macho do futuro. É aquele que chora, que se engana, né, que tem conflitos, que tem dúvidas, que não sabe fazer tudo perfeitamente bem, que dá espaço para a mulher. Né? Mas não era o tipo de figura masculina assim tão presente no cinema dos anos 80. Embora ele seja bonitão, ele dá aula na faculdade, né? Ele tem todo aquele charme de galã, mas ele é um cara muito sossegado, ele não é um cara ambicioso, ele não é um cara que está o tempo todo lutando, né, para ter a razão, ele dá espaço para ela também. Então, eu acho, juntando com essa história que você falou do conto, né, da história que ela conta para a menina, então, juntando essa cena que você citou, com aquilo que eu falei, eu acho que uma coisa se conecta muito com a outra. Quer dizer, já é um outro olhar também de relacionamento. Por isso que eu acho, Davi, que o Presente de Grego é um filme de sessão da tarde, assim, a primeira casca da cebola. A segunda já não é. Se a gente prestar atenção... Não, e assim, eu vi esse filme bem novinha, né? Aí eu fui ver esse filme agora, né, com 43 anos, gente, o filme me impactou e eu gostei do mesmo jeito. Então, né, já piscou uma campainha para mim, espera um pouco. Eu continuo gostando do filme, eu não estou achando o filme bobo hoje, né? É sinal de que o filme realmente ele tem alguma coisa muito sólida nele. Ele apresenta ideias fortes, ele apresenta ideias sólidas, só que de um jeito sessão da tarde, de um jeito leve, de um jeito fácil de entender. Totalmente. E outra coisa também, falando do personagem do veterinário, para a época dos anos 80, que a gente vê muito aquele personagem de homem que quer dominar a mulher e tudo mais, a questão meio que machista, eu acho interessante dele que ele respeita não só o espaço da JC, mas também o espaço da Elizabeth. Ele sabe que, mesmo a Elizabeth não sendo filha assim, realmente dela, mas ele respeita o espaço dela quando ela está ali. Porque, tipo assim, se você vai analisar relacionamento muito tipo, um cara novo que está entrando num relacionamento com uma mulher que tem filho, existe muito essa concorrência, sabe, de atenção, de afeto, que isso que acaba com qualquer relacionamento atual. Então, o interessante de ver como o personagem ele aborda muito, como aborda muito isso no personagem. Ele teve a paciência e o respeito de entender todas as loucuras da JC, porque os dois se conhecem de uma forma bem engraçada também. Que ele tá lá, desmaiou depois de um ataque de estresse dela, num piti que ela deu por causa da casa. E ela vai parar no consultório dela, e ela acorda, começa a desabafar, contar das coisas que aconteceu com ela, falar que faz muito tempo que não faz sexo. E ele lá, paciente, escutando ela. E depois que ela descobre que ele é veterinário, ela acaba surtando de novo, né? Mas é engraçado que ela sai correndo e vê a porca lá deitada, aquela cena.
Aquela cena é incrível lá também. Mas é muito delicioso o fato dele respeitar os espaços, sabe? Ele poderia muito bem já ter dado em cima dela, ter bancado o gostosão e tudo mais, mas ele foi esperando. Foi tipo aquela história, comendo pelas beiradas, né? Foi aos poucos, né? E é delicioso, até ele realmente conseguir conquistar ela. Quer dizer, no caso, eu tinha conquistado. Só que, tipo assim, ela tava bancando ainda um pouco a durona, sabe? Ainda tava achando que ele seria muito, tipo, homem do tipo que foi o ex dela. Mas um ponto que eu acho bacana é realmente esse fato dele ter esperado, de ter entendido que ela passou todo o processo, sabe? Sai de um relacionamento, pegou uma criança que caiu de paraquedas na vida dela, teve que sair do emprego porque a empresa que ela trabalhava, a maioria é tudo machista, que até o próprio sócio, o cara que trabalhava com ela, gente, que pegou a conta dela que ela trabalhava, eu achei aquela deu vontade. Eu queria tanto né? E é o Dennis Spader. Ele é um ator perfeito, assim, para fazer o engravatado, filho da puta, que passa a perna no colega de trabalho. Ele é ótimo para esse tipo de papel. Nasceu para isso. Eu tava torcendo para que ela metesse a mão na cara dele, porque o bicho foi muito filho da puta com ela, cara. Porque, tipo assim, ele sabia que aquela conta era importante para ela, mas ele pegou, deu aquela puxada. E quando ela chega já no final, né, quando ela é convidada para ir fazer a negociação, ele chega por trás dela, gente, você tá linda hoje. Mas é bem coisa de homem, quer dizer, já vai pelo elogio físico da roupa, do corpo, da beleza, quer dizer, acha que vai comprar a mulher com esse tipo de elogio, quer dizer, ele ferrou com a vida dela, né? E quer dizer, ferrou entre aspas, porque no final das contas a mudança foi muito boa, mas a intenção dele não foi ajudá-la, acabou ajudando, mas a intenção não foi boa. E aí ele tenta comprá-la com um elogio assim bem banal, né? Muito escroto. Não, é muito legal, porque você analisa muito a questão dos personagens masculinos do filme e os personagens femininos também do filme. E é muito, é muito delicioso esse filme, gente. É um filme que é de 87, porém é muito atual. Trabalha questões que a gente está diariamente vendo aí e que vale a pena assistir, não só para ser uma comédia romântica bem deliciosa, mas que aborda temáticas que a gente vive, necessitam ser debatidas também, sabe? Sobre o feminino, sobre as coisas que a mulher tem que conquistar e precisa conquistar. E fala sobre maternidade, o ponto de vista da mulher sobre o maternal, sabe? Que é um ponto que a gente fala muito também, porque o maternal para a mulher ainda, para muita mulher ainda é tabu o materno, sabe? Tem muita questão que a mulher deixa de conquistar ou deixa de conquistar aquela questão do feminino, dos sonhos da mulher e acaba sendo mãe e não conquista aquilo que quer conquistar. E vem a frustração. E essa frustração é o que torna até uma maternidade até mais complicada, né? Isso que acaba deixando até frustração para a criança. Então, é uma das mensagens que o Presente de Grego aborda, e um outro olhar sobre como realmente uma mãe tem que ser com o seu filho, sabe? Um jeito natural, um jeito simples. Assim, foi um jeito bem turbulento, o jeito dela, né? Que, tipo, do nada apareceu uma criança, mas, tipo, se a gente analisa a questão da gravidez, às vezes muitas mulheres não esperam, sabe, ficar grávidas e de repente engravidam. E é como se isso acontecesse realmente com a JC. Não é de um jeito explícito dessa mensagem, mas é o que passa. E é delicioso a gente analisar esse fato de matéria. Não, e tá na Amazon Prime, tá? Tá na Amazon Prime para quem assina. Não sei se está em alguma outra plataforma, mas no Amazon Prime tá. Oi? Só tá na Amazon, só. Tá, então tá no Amazon Prime. Olha, nosso tempo já está acabando.
Gostaria de agradecer a todos que estiveram aqui. É a última live do ano, né? O segundo Cine Tiozinho do ano. Ano que vem tem muito mais. Também gostaria de agradecer a presença da Darling, né? Fico muito feliz com o fato dela ter aceitado o convite de falar sobre esse filme magnífico em meados de dezembro. Não é fácil aceitar um convite nessa época do ano, então gostaria de agradecer toda a sua contribuição, todos os comentários maravilhosos que você fez. Você quer fazer algum comentário final para encerrar? Eu queria agradecer o pessoal que esteve aqui, que assistiu, que deixou comentário, o pessoal que faz parte do grupo da gente, assistam esse filme, é muito bom. E deixe o comentário de vocês também lá no grupo, para depois a gente debater sobre o feminino, as camadas do feminino e sobre outras questões também que o filme aborda. E é isso, até ano que vem, porque ano que vem ainda tem mais parceria com a Silvia, e vocês vão ter que aturar a gente ano que vem ainda. Muita coisa ainda. Essa foi muito boa. Gente, muito obrigada mais uma vez pela participação de todos. Darling, mais uma vez, muito obrigada. Tá? E um ótimo final de ano para todos, um ótimo Natal, e que 2022 seja glorioso para todos nós. Que seja um presente, não de grego, que seja um presente. Beijo, meus queridos.